Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Isso é muito interessante. E qual é o público? Quem é que faz parte do público-alvo, Ana? Seriam as mulheres, todas as mulheres, independente de serem associadas ou não à SEB ou ao SEMEC, são todas as mulheres que empreendem de alguma forma. Tendo CNPJ, sendo MEI, ME, independente. A mulher, ela empreende quando ela cuida da casa dela, quando ela cuida da família. Então, nós precisamos desse apoio. Porque quando a mulher, ela se conecta com outras mulheres, enxerga em outras mulheres, muitas vezes, as mesmas dores, as mesmas necessidades, a gente entende melhor, né? Quais são as nossas dificuldades, e quando a gente enxerga que alguém conseguiu superar essas dificuldades, fica muito mais fácil a nossa jornada, que é dupla, tripla, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como empreendedora e tudo mais. A gente volta no tempo, lembra das nossas mães, das nossas avós. Sim. E de repente elas eram criadas para cuidar do filho, para ser mãe, para cuidar da casa. Hoje, né, ainda bem que mudou esse, né? Sim. A mulher é empreendedora, ela tem a sua empresa, ela se dedica, ela investe no ensino, ela se forma, ela tem uma independência financeira, mas ela não deixa de ser também a mãe, ela não deixa de ser a que cuida da casa também, né? Com certeza, tem que ser a mãe ali para cuidar, é uma gestão, na verdade, você cuidar de uma casa, de um lar, com todos os afazeres durante o dia, que a gente sabe que são muitas as demandas, como a gente brinca, né? Deveres de casa nunca acabam. Então, você tem que saber, né, como você vai adaptar essa vida de ter a gestão dentro da sua casa com a sua vida particular, com a sua vida profissional. Como conseguir conciliar isso? Eu brinco muito assim, né? Como a Ana Cláudia Cotarte, que ela é a presidente nacional do SEMEC do Brasil. Né? E ela fala muito disso, como você trabalhar a sua vida on com a sua vida off, como você equilibrar os momentos que você está on, está produzindo, está trabalhando, e os seus momentos off, que você está em casa, que você está cuidando dos seus filhos, você está com seus amigos, você está cuidando da sua aparência, né? Que a mulher sempre cuidando da sua aparência, unha, cabelo, ou cuidando da sua parte física, na academia. Então, como conciliar tudo isso de uma maneira tranquila, de uma maneira que possa acrescentar e não dificultar uma tarefa ou outra? É a grande dificuldade da mulher hoje. Não tenha dúvida. Bom dia também a Giovana Anelli, do Sebrae, e também com a gente nesse bate-papo. Bom dia, Giovana. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Prever, e obrigada aí pelas portas abertas, pela receptividade ao Sebrae e à Associação Comercial. A expectativa do comparecimento das mulheres durante a semana que tudo isso vai acontecer? Estamos com uma expectativa muito positiva, muito boa, né? O Sebrae já há alguns anos faz eventos comemorativos ao mês da mulher, quanto agora nós temos também a data do empreendedorismo feminino, até devido à relevância da mulher hoje na geração, né, da economia, no desenvolvimento da economia. Nós temos a data do empreendedorismo feminino, que é em novembro, então sempre fazemos os eventos, e no início o evento chamava Todas por Elas. Aí o Sebrae chegou à conclusão, né? Por que todas por elas? São todos, né? Homens e mulheres, para que as empreendedoras cada vez mais avancem aí com seus negócios na sociedade. E o evento era sempre marcado por um encontro, né? Depois nós tínhamos outras ações, capacitações, outros meses, mas era um encontro. E devido ao sucesso dessas ações, o Sebrae decidiu fazer uma semana repleta, né? De ações, onde nós teremos um lançamento e não sei se a Bia colocou, mas já será falado sobre inteligência artificial, que é a bola da vez, né? É um assunto aí muito demandado, então é importante, e cada dia da semana nós teremos um assunto em específico. Então é algo muito bacana, relevante, para que as mulheres participem, né? Estejam em rede, que é muito importante, uma característica empreendedora, né? Ampliar essa rede de contatos,
pode fazer parcerias, negócios, né? E conhecimento aí, que é muito importante também. Ô Bia, quais são as dificuldades das mulheres empreendedoras? Você que é uma mulher empreendedora, inclusive, né? Quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia? As mais comuns, que podem ser compartilhadas, inclusive. Olha, eu acho que a principal hoje é a que eu estava comentando. Como você lidar com várias atividades que uma mulher tem ao dia, né? Cuidando da sua casa, da sua família e do seu negócio. Eu acho que esse é o principal, né? Você manter esse equilíbrio para que tudo corra da melhor forma possível. E o segundo ponto, a gente enfrenta também, hoje está bem melhor, como a gente estava discutindo, né, Giovana? Você consegue, por exemplo, linhas de crédito para a mulher. Sempre foi uma dificuldade. Sempre foi. O homem sempre teve vantagens nessas linhas de crédito. Isso sempre foi muito nítido. Agora parece que está tendo uma movimentação, tanto que a gente vai ter no dia 26, né, de manhã, o dia do crédito, onde as instituições vão lá e vão falar que hoje existem facilidades para a mulher empreendedora. O crédito também é uma dificuldade para a mulher, para o seu negócio, para ela conseguir ampliar o seu negócio e manter hoje com todas as dificuldades que todos os empreendedores têm. Uma grande dor também que a gente tem visto é como você lidar com as redes sociais. Muitas mulheres, a gente vê que elas empreendem muito e cuidam, aliás, muito bem da sua família, empreendendo de forma mais, digamos assim, não tão tecnológica. E a gente sabe que a tecnologia hoje, ela veio para ficar. E tanto as vendas online quanto as vendas físicas, elas têm que estar em conjunto para dar certo, né? As vendas, geralmente, hoje, elas começam no online, né? Nas redes virtuais e finalizam no físico. Então, tem muitas mulheres que têm bastante dificuldade para isso, tanto que o nosso primeiro tema é o IA. E a gente vai ter tema também para como ajudar essas mulheres, como elas utilizarem as mídias sociais de forma assim completa, de uma forma que auxiliem ela nas suas vendas e no seu progresso com as suas empresas. E aí o Sebrae, Giovana, nesse contexto, como é que faz no dia a dia, né? A gente sabe que esses eventos são importantes, mas no dia a dia, na rotina da mulher que começa a empreender, como é que o Sebrae pode dar esse empurrãozinho para tentar vencer tudo isso que a Bia trouxe? Olha, o Sebrae, ele foi criado, ele está aí justamente para micro e pequena empresa, né? Muitos empreendedores que são MEIs, né? Que estão iniciando, falam, não, o Sebrae não, eu sou muito pequeno, né? O Sebrae não é para mim. Ao mesmo tempo, né, que às vezes as empresas falam, estão há muito tempo no mercado, né, às vezes, não, o Sebrae já também não é para mim, é para o pequenininho. E assim, gente, a gente foi criado para micro e pequena empresa. Grandes empresas têm condições de pagarem assessorias, né, consultorias, enfim. Nós conseguimos aí apoiar com capacitações, né, de gestão, de finanças, controle financeiro, que é muito importante. A gente vê um grande erro aí do empreendedor misturando conta pessoa física e pessoa jurídica. Aí aquela velha fala, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. A gente consegue aí ajudar na orientação do fluxo de caixa, formação do preço de venda, porque muitas vezes pode, vou fazer mais divulgação, vou trabalhar mais digital, mas se o preço estiver formado errado, também não vai ter resultado positivo. A gente também consegue ajudar a orientar com o marketing, e não só o marketing, né, o tradicional, né, com os P's de marketing, ponto, praça, né, o preço, promoção. Agora também com, né, as estratégias de marketing aplicadas para o digital, porque a gente sabe que quem não tiver no digital hoje, né, nas redes, acaba sendo esquecido. Então precisa, mesmo aquele, não gosto, vou ficar de lado, mas você vai acabar perdendo uma grande vantagem competitiva, né? E inclusive a gente vai trazer a inteligência artificial, que é uma ferramenta aí para ajudar no dia a dia. E assim, desmistificar um pouco, porque às vezes o pessoal fala, né?
Gente, desmistificar, porque pode sim ajudar no dia a dia, principalmente nas estruturas aí, pequenas empresas. Às vezes a pessoa trabalha ali por conta própria, não tem funcionários, uma estrutura menor, então pode ajudar e muito. Já ajuda grandes empresas, imagina aí o pequeno, né? O pequeno empreendedor, eu digo pequena empresa, mas o empreendedor é grande, porque as dificuldades, os desafios que ele encontra no dia a dia, a gente fala que tá matando um leão por dia, e realmente desafiador. Mas nós temos aí representatividade que cerca de 98% das empresas que a gente tem no Brasil são de micro e pequenas empresas. Então, olha a relevância que nós temos, né, de micro e pequenas empresas. E o porquê, né, o Sebrae trabalhar no movimento chamado Sebrae Delas, de trabalhar com um programa específico para mulheres, justamente porque são mais de 10 milhões de mulheres que empreendem no Brasil. E cerca de 52%, está chegando a 53% dessas mulheres são chefes de família. Então, é um contexto, um cenário aí que se destaca, e a mulher cada vez mais aí no mercado, com o seu negócio, e nós tivemos aí números que aumentaram do empreendedorismo feminino pós-pandemia. Muitas mulheres que às vezes cuidavam do lar, né, que é um trabalho, olha, sofrido, viu? Elas vieram ali agregar renda, né, familiar, porque os maridos, pela dificuldade financeira, às vezes os maridos perderam o trabalho, né? Ou também elas perderam o serviço e precisaram empreender. Mulheres também pós ter filho, né? Gestação, preferem ficar um tempo maior com a criança, ou são dispensadas do trabalho. Então, nós temos aí números expressivos, né, de mulheres à frente de negócios, e dado aí a relevância, tivemos o reconhecimento, né, pela ONU do 8 de março, então nós, antes era mais o dia 8, agora a gente coloca o mês todo em homenagem ao dia, né, da mulher, ao mês da mulher, e temos também novembro, né, agora do empreendedorismo feminino. Não, isso é muito legal, e a gente imagina assim, né, como é que algumas dúvidas que as mulheres devem ter também com relação a loja física, né? É uma coisa que deve ter uma preocupação muito grande. Então aí entra a inteligência artificial também, para que a mulher que tem o seu papel importantíssimo também possa atuar com conhecimento, porque em inteligência artificial vem uma interrogação muito grande. Mas até que ponto ela pode me ajudar? E pode ajudar muito, principalmente se você não tem uma loja física, né, Bia? Com certeza. Quantas mulheres empreendedoras hoje, nesse número tão extenso que a Giovana colocou, não tem algo físico? Estão trabalhando, estão produzindo dentro das suas próprias casas e levando, né, tudo de forma conjunta, e levando muito bem, e utilizam as redes sociais, a mídia. Quando você, na verdade, hoje, muitas das ferramentas que nós temos já estão ingressas dentro mesmo a IA. Você vai gerar, por exemplo, um logo, você vai gerar alguma coisa, por exemplo, o Dia da Mulher, né, que teve tantas empresas que fizeram, nas ferramentas mesmo, já tem lá um campo, o que você deseja, própria IA mesmo que vai colocar. Então, às vezes, muitas mulheres, muitas pessoas em geral estão utilizando sem saber. Mas as ferramentas que a gente possui hoje, os aplicativos, já estão utilizando IA. Então, você já está utilizando. Então, quando a gente tem esse treinamento, esse curso, a gente vai saber aprimorar, como utilizar de uma forma, né, dentro das necessidades ali do dia a dia. A Giovana falando da questão das mulheres, né? E é difícil a gente ter essa conversa porque a gente é homem. Primeiro ponto já. Mas quando vocês começam a falar, é complicado, né? Aquela mulher, por exemplo, que a gente, mãe solo hoje é o termo, né? Imagine para uma mulher mãe solo ter que empreender ainda. Quando é abandonada pelo marido e geralmente fica com o filho, né? Ou com a filha, e tem que cuidar dessa criança. Eu não sei se a gente tem estrutura pública para ajudar nesse sentido, né? Botucatu conta com creche do comércio. Sim. Mas como é que é essa batalha no dia a dia, para sua experiência, Bia? Principalmente para esses, porque a gente fala de uma maneira geral para as famílias constituídas, né? Que até a Giovana falou, até tem a mulher que é o arrimo de família ali. Sim. Mas dá o marido junto, de alguma forma tá ajudando. E quando não tem o marido, como é que faz? A gente tem que colocar aí que
Muitas famílias hoje a gente vê que os maridos ajudam e muito, né? Que eles realmente dividem. Mas isso não é a maioria, né? Infelizmente é a minoria. Então a mulher, para ela tem que ter muita garra, muita vontade do que ela quer. E eu acredito, quando a mulher, ela se vê solo e ela tem um ou mais filhos para cuidar, a força, ela é imensa. Não tem barreira para isso. Quando uma mãe, ela percebe que o filho depende dela e que ela tem, a mulher, ela tem uma força que eu acho que não se iguala a nada nesse mundo. Ela faz tudo, ela dá um jeito. E o nosso propósito, o propósito do Sebrae, para trabalhar, que tem o Sebrae delas, né? O propósito do SEMEC é auxiliar essas mulheres, porque a gente sabe que é muito mais difícil você estando sozinha, né? Então você sempre vai depender de alguém, você depende de uma creche, você depende de uma escola num período integral, você depende de alguém para você poder trabalhar. E às vezes a mãe, ela não tem condição de pagar, se não tiver a creche, se não conseguir, ela não tem condição de pagar uma escola de período integral, que a gente sabe que é caro, que é muito caro, não é toda mulher que consegue. Então muitas, o que elas têm de alternativa? Elas colocam a mão na massa. O que eu posso garantir o futuro do meu filho? O que eu vou conseguir? Com as ferramentas que ela tem nas próprias mãos, dentro das próprias casas, ou começa a empreender de uma forma simples. Hoje a gente tem muitas empresas que continuam buscando mulheres que querem vender acessórios de cozinha, de beleza. A gente sabe quantas empresas que tem também. Então a mulher, ela acaba se virando. Ela se vira e assim, e quando essa mulher, ela percebe que existem outras mulheres que estão na mesma dificuldade, com as mesmas dores, com as mesmas necessidades, e veja que essas mulheres venceram e conseguiram, isso é um ânimo muito grande. Então, por isso que a gente vê a importância dessa conexão entre as mulheres. É muito importante. Para a mulher, é muito bom quando ela escuta a outra mulher, sabendo dessas dificuldades, né? Dá um conforto. E um ânimo também para continuar lutando. E nessa semana que começa segunda-feira agora, sim, né? Sim. Cada dia foi pensado, né? Baseado no que vocês acham que é a necessidade que a mulher enfrenta, é isso? Isso mesmo. Como a Bia disse, né? Então é um desafio. A mulher, ela já tem a característica aí ao empreender, né? De vários papéis que ela assume, né? Então o papel muitas vezes de mãe, filha, esposa, quando é mãe solo, né? Se já é difícil para uma mãe, quando tem ali o apoio da família, do marido, na divisão aí das atribuições, né? Da casa, da família, imagina sozinha. Então, realmente, é muito importante que essa mulher, ela busque ajuda, veja que ela não está sozinha, existem aí outras empreendedoras, existem entidades que podem apoiá-la, como o Sebrae, como a Associação Comercial, o SEMEC, né? Olhando aí para esse desafio da mulher à frente de negócios. E o que eu digo que, assim, a mulher geralmente vai muito bem. A mulher tem certas características aí quando empreendem que fazem com que ela, né, se desenvolva e se ressalte aí no mercado. As mulheres costumam ser mais detalhistas, se comunicarem melhor, ter mais sensibilidade ali no trato com o cliente. Então, já são algumas vantagens. E o que eu sempre digo, não é levantar a bandeira, né? Ninguém aqui é feminista. Nós somos entidades que olham para as mulheres que tenham, né, a equidade ali, os mesmos direitos, os mesmos deveres que os homens, e juntos a gente consiga levar aí o desenvolvimento para nossa sociedade. E cada dia nós pensamos numa programação especial, pensando nas necessidades ali que a gente já conhece aí dos empreendedores. Nós teremos no primeiro dia, a gente vai trazer a Patrícia Dias, que é a diretora, né, regional do CIESP, a primeira diretora que a gente tem, igual a Bia aqui, que é a primeira mulher há mais de 100 anos. 103 anos. À frente da Associação Comercial, olha só. Demorou, hein, gente? E olha, quando a gente fala, né, até fazendo um parênteses aqui, quando a gente divulguei, tem alguns homens que colocam assim, a gente coloca nos grupos, né, do WhatsApp,
só para mulheres, risos. Aí eu coloco, não, é um evento direcionado para as mulheres, mas os homens são muito bem-vindos, justamente aí para ressaltar a importância do empreendedorismo feminino. Ah, tá. Aí fica sem graça. Nesse dia eu tenho um compromisso, mas se der eu vou. Pois é, mas assim, olha só, nos dias de hoje as mulheres avançaram muito, né? Em direitos, em conquistas, mas existia um tempo que existiu o Estatuto da Mulher Casada, que a mulher não poderia votar, não poderia ter o seu negócio, né? Então, assim, hoje nós temos mulheres à frente de entidades representativas, mas ainda não são muitas à frente na política, de grandes empresas como diretoras, e nós temos ainda índices de salários pagos para homens e mulheres nos mesmos cargos, onde o salário da mulher ainda é menor. E nós temos pesquisas onde a mulher ela acaba um pouco mais comprometida, esforçada e com seus estudos, estuda mais e acaba, né, sendo menos remunerada, e a mulher ela acaba conseguindo dedicar menos tempo ao negócio do que o homem, justamente pela sociedade que nós encontramos, que ainda os afazeres, né, doméstica, a mulher empreende, mas ainda tem o terceiro turno em casa, né, que é à noite, com os afazeres da casa. Enfim, são cenários. Mas a programação, voltando aqui, nós temos no primeiro dia falando de empoderamento, falando de posicionamento, liderança com a Patrícia Dias, do CIESP, que é uma parte mais comportamental que é importante, né? Porque muitas vezes a empreendedora, ela não se enxerga como empreendedora. Ai, não, eu sou uma manicure. Ah, não, é um bico, eu vendo salgado. Você é uma empreendedora. Então, realmente, esse trabalho da autoestima. Teremos também nesse primeiro dia, falando de IA, né, de uma visão de IA para o futuro, com a Mariana Wagner do Sebrae, e nós também teremos algumas empreendedoras que nos procuraram, falando assim, Giovana, sempre tem uns eventos de mulher no Sebrae e a gente gostaria de ajudar, porque a gente tem experiência já como empreendedora no dia a dia, a gente presta consultoria, então a gente vai trazer algumas empreendedoras que já trabalham com IA para pequenas empresas, dando dicas práticas, né? Porque o nosso foco é realmente bem prático, para que a mulher já saia no próximo dia ali, no dia seguinte, já colocando em prática no negócio. E teremos um case de sucesso também com uma empresária que aplica IA no seu negócio e consegue aí bons resultados. Esse será o primeiro dia. Que vai ser na segunda-feira. Dia 23, que é o de lançamento. Esqueci um ponto importante. Este dia nós teremos uma feirinha com as expositoras locais. Então são mulheres que têm produtos, que vende uma geleia, que vende um artesanato, que vende uma bijuteria. Então a gente vai ter um espaço para expositoras a partir das 18h30 lá na ACE, onde as mulheres conseguem comercializar os seus produtos durante o evento. E assim, é um período não tão grande, né? Porque a gente tem as palestras, tudo, mas nós tivemos aqui no último evento em novembro, de quase R$3.000 de empreendedoras que venderam ali 3 horas de evento. Legal. É muito legal. Então, assim, a gente trabalha em acesso a mercados e contatos, porque uma empreendedora já fez parceria com outra, é muito bacana, né, esse apoio e essa rede. Na terça-feira, a gente vai trabalhar com inovação feminina com propósito. Desmistificar que inovação é inventar a roda, é fazer algo que não existe. Uma melhoria no processo, né? Por exemplo, a gente foi conversando com o Haroldo, né? Lá de uma rádio amiga da Clube, aí ele falou assim, colocar aquela miçanguinha no chinelo havaiana, já é uma inovação? Eu falei, já, porque já agregou valor ao produto, né? Eu falei, olha, um bom exemplo, né? Às vezes a esmaltação, quando traz uma esmaltação em gel, que é de maior durabilidade, ou uma unha artística com desenho, já está inovando ali na entrega, verdade, né? Então, mostrar, às vezes, um processo de atendimento, e é legal porque a gente traz dicas práticas e também estar com outras empreendedoras, às vezes a dificuldade de que uma já superou, a outra está enfrentando. Então, é legal, é importante. Na quarta-feira, teremos aí mulheres que vendem com IA, trazendo conteúdo, resultado e estratégia. Como trabalhar com o ChatGPT,
um conteúdo para as redes sociais, automatizar isso, não ficar, porque apesar de você automatizar, trazer inteligência artificial, você precisa também trabalhar a parte, porque todo mundo gosta ali de ter uma pronta resposta, mas a pessoa gosta de sentir que existe uma outra pessoa do lado. Então as relações precisam ser humanas, né? Então trabalhar com IA, mas com as relações aí humanas. E a gente sabe, só um detalhe, a venda é emoção. A pessoa, ela só compra se ela sente uma emoção, senão ela não compra. Isso pra tudo, tanto homens quanto mulheres, para todos, vem da emoção. Então a gente, e a mulher, ela tem essa facilidade, né, de proporcionar a emoção. Então a gente vê pelos estudos, né, não é só pelo nosso conhecimento do dia a dia, mas a gente vê que a mulher vende melhor. Se comunica melhor e a pessoa quer se sentir acolhida, quer se sentir querida. Então, assim, quando a gente recebe uma mensagem, quando o nosso nome está personalizado, a gente fala, que legal, a empresa teve esse cuidado, né? De que eu não sou mais um. Então, existem as ferramentas para te ajudar no dia a dia do negócio, né? Como IA, mas você precisa ainda cuidar de cada cliente como se fosse um único, né? Teremos na quinta-feira, na parte da manhã, né, o dia do crédito, que aí eu coloquei o nome de Mulheres no Comando do Dinheiro. E esse dia, várias entidades financeiras nós teremos, a Desenvolve São Paulo e outras entidades financeiras aqui de Botucatu, para falar das linhas de crédito para mulheres especialmente, né? Teremos a linha de crédito em geral, né? Para homens e mulheres, mas existem hoje algumas linhas de crédito especiais para mulheres. E voltando ao que a Bia falou, por que foi criado isso? Justamente porque nós tínhamos aí estatísticas de que mulheres tinham mais dificuldade de conseguir linha de crédito. Então, que bom que o governo, né? Uma política pública olhou, né? Para essa sensibilidade aí, para essa necessidade. Na sexta-feira a gente vai trabalhar vendas, né, trabalhar vendas aí no ponto físico, né, com as estratégias de marketing, também como marketing digital, trabalhando aí com as vendas online. Então serão segunda a sexta-feira, né, todos os encontros serão na Associação Comercial a partir das 18h30 na segunda-feira, porque é o dia que a gente vai ter feirinha, um evento com mais dinâmica, mais conteúdo. Sim. E de terça e quarta às 19h até às 21h, quinta será no período da manhã, que é o horário de expediente das entidades bancárias, né? E na sexta-feira às 19h novamente. Inscrições são gratuitas, tá? Então a gente espera que todas as empreendedoras que estejam nos ouvindo, ou você quer empreender, venha também, venha já aprender e iniciar da forma aí que você tem mais chances de sucesso, né? E as inscrições podem ser feitas através do Sebrae, que fica na Costa Leite 1570, fica na esquina da Igreja São José, na Associação Comercial, que fica na Rua do Sul. 565. A gente tem lançado também nas redes sociais, mas se quiser entrar em contato, por exemplo, a SEB, a gente tem o WhatsApp, que é o telefone, que é o 38820010. Isso, e o WhatsApp do Sebrae, 14 3811 1713, 3811 1713, vai falar comigo mesmo no meu WhatsApp, tá? E também tem a agenda do Sebrae, que é agenda.sebraesp/Botucatu, que pode já clicar lá e fazer a sua inscrição. Inscrição, inclusive, pode ser feita não só presencialmente, pode ser feita através de WhatsApp? Pode sim. Tem os links, daí se entrar em contato com a gente, né? Tem os links que a pessoa entra, muito fácil, pode se inscrever, e a gente tem jogado bastante nas redes sociais, né? Pode entrar em contato com a gente, ou com a SEB, ou com o Sebrae, e a gente envia o link. Para finalizar, Márcio, uma dúvida aqui, né? Depois que a Bia assumiu a SEB, que 103 anos com liderança masculina, e depois vem a Bia. Isso de alguma forma incentivou? Como é que está o mercado hoje, né? Se a gente pegar o cenário atual de Botucatu, temos bastante mulheres que você atende lá ou que acabaram se incentivando. Agora a gente tem uma porta aberta aqui. Isso mudou de alguma forma no seu ponto de vista? Sim, mudou. Na verdade, nós conseguimos, por isso que estamos aqui, nós conseguimos formar o SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. O SEMEC, eles são vinculados às associações comerciais e são conselhos especialmente para mulheres,
para as empreendedoras. Então, nós conseguimos formar. Hoje, no Brasil, nós já chegamos a 950 SEMECs. Nós temos hoje em todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal. Então, é uma rede. Na verdade, assim, a gente busca sanar as dificuldades. Então, a gente tem uma rede aí nacional de ajuda. Então, assim, dependendo das necessidades, das dores das empresárias, a gente consegue buscar essas soluções. Então, a gente tem uma rede grande aí nacional. Então, é uma diferença que ainda não havia se formalizado realmente o SEMEC. Todas as mulheres estão convidadas a participarem. E a gente tem um apoio muito grande do Sebrae, da Giovana, então a gente está aí caminhando em parcerias que a gente acredita que juntos a gente chega longe, mas juntos a gente chega muito mais longe, né? A gente consegue. E o grande propósito que eu tento colocar para as mulheres é isso. No momento que você segue uma trilha dessa, um curso, você escuta outras mulheres, isso te dá um incentivo. E a gente precisa do incentivo do dia a dia, que o dia a dia não é fácil. E quando a gente tem um incentivo, quando a gente escuta outras mulheres, como eu estava falando, eu vou repetir que eu acho de extrema importância, a gente se sente mais motivada. A gente não pode desistir. E é esse o propósito, com certeza. E a SEB, ela está aberta a todos os empresários, a todos, independente se é MEI, ME, independente, a associação comercial, ela busca isso, solucionar os problemas, porque a gente tem várias soluções de todos os empreendedores. E agora a gente está com um bracinho aí, né, especial para as mulheres. Gente, que legal. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. A gente vai informar semana que vem. Olha, hoje acontece tal data. Agradecemos muito. Interessante. Obrigada. E que as mulheres, principalmente, que acompanharam esse nosso bate-papo, compareçam também. Que é muito importante. De repente, falar, mas o que eu vou fazer lá? Você vai adquirir mais conhecimento, vai trocar informações e de repente pode abrir um novo horizonte, uma nova ideia, né? De um negócio que você está começando agora. Esse fazer uma é parceria, quem sabe novo negócio, né? Quantas possibilidades, né? É uma característica empreendedora, você está em rede, né? Trocar experiências e ampliar a rede de contatos. E tem acreditado, eu posso não saber tudo, mas eu sou amigo de quem sabe. Então, vou buscar informação. Então, é importante. E é uma característica, né, importante aí de redes, né? Legal. Bia, Giovana, muito obrigado pela presença, sucesso no evento de vocês, viu? Muito obrigada, viu? Agradecemos muito aí a disponibilidade e a gentileza da Rádio Prever. Com certeza, muito obrigada e um ótimo dia chuvoso para todos. Chuvoso, e aguardamos todas as empreendedoras aí no nosso evento, né? Com certeza. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.